bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da AltV, ainda o WhatsApp 974012235 e um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, o delegado Alexandre Zakir. Zakir, prazer tê-lo aqui. Prazer, Zé Copé. Prazer estar aqui de novo, depois de tanto tempo distante, né? As novas funções, novas funções. Você está com novas funções. Tomando muito tempo, né? Mas é bom, está muito bom. Você está com novas funções, recentemente assumiu aqui na Assembleia Legislativa, era da Corregedoria da Secretaria da Saúde. É isso? Exatamente. Agora... A gente estava na Corregedoria da Administração, designaram na Setorial Saúde. Eu coordenava a Corregedoria da Saúde do Estado. E aí recebi o convite para um desafio novo e estamos encarando ele agora. O vereador Ari Friedembach. Prazer tê-lo aqui, Ari. Prazer, boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, participar dessa bancada tão... Recentemente você esteve no nosso Gente que Fala e informou que estava se desfiliando do partido. Está de partido novo? PHS agora. PHS. Isso. Além das comissões todas lá, altera na estrutura da Câmara, quando um vereador... Altera no próximo ano só. Nesse ano eu estou na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança e Comissão de Direitos Humanos. Esse é o vereador, independe do partido. Independe do partido. Também conosco o administrador Roberto Lira Miranda. Roberto, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Está em tão boa companhia. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o teu trabalho, A Era do Talento, livros. Quantos livros já? Quantos títulos? Em verdade, 5 títulos versando sobre a inteligência e sua evolução. Perfeito. Já a gente aborda sobre este assunto. E também o jornalista Dalmo Pessoa. Dalmo Pessoa deixou o Guaricanga para vir participar do nosso Gente que Fala. Boa tarde. Um prazer estar aqui com gente tão importante. E, pelo jeito, o programa vai ser super quente, né? Né? Você esquenta o programa. Não. Eu sou apenas um aprendiz. E Guaricanga? Guaricanga está lá. E os meus amigos sem teto, sem terra, que estão sempre lá com a gente, né? Sim, na Grande Havaí, é isso? Tá grande, lá tem a nossa aldeia, né, de índios. Entendeu? Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para o Faria Neto, que é o presidente da Câmara Municipal de Bauru, né? E nós vamos estar juntos amanhã. Inclusive, vou participar do programa dele lá. Que maravilha. O Faria não brinca em serviço, não. O pessoal de Guaricanga se acolhe, é bom. Ministério Público de Minas Gerais firmou termo de compromisso com a mineradora Samarco para o pagamento de caução socioambiental de R$ 1 bilhão pelo rompimento das barragens, cuja lama segue avançando, causando destruição. Oficialmente, 11 pessoas morreram, 12 continuam desaparecidas. Em Minas Gerais, há 735 barragens, 450 de mineração e as causas do desastre parece que continuam desconhecidas. O Piero Pedro esteve aqui ontem, explicou tudo o que aconteceu, mas o governo diz que ainda continua desconhecida a causa disso tudo. Ari Friedembach, Dalmo Pessoa, Roberto Miranda, Zakir. É de Minas Gerais, mas você... Bom, eu queria só fazer um comentário interessante, não preocupante. No dia de hoje, pela manhã, estava acompanhando o noticiário e vi uma informação grave, de que, na verdade, o que a gente estava ouvindo, que foram rompidas 2 barragens, na verdade, houve o rompimento de uma só, e a outra está com seríssimo risco de rompimento. Quer dizer, a catástrofe que a gente está assistindo pode ficar muito pior. E esse acordo que foi feito aí de R$ 1 bilhão para restaurar e repor a vida das pessoas, para nós, pessoas físicas, é uma fortuna, falar de R$ 1 bilhão, mas para os danos causados é irrisório.
Assim, os danos são gigantescos, tanto em termos de moradias, como todo o dano ecológico aí. Isso vai levar décadas para se refazer, se conseguir, mas esse R$1 bilhão não é nem a ponta do iceberg do que é necessário para restaurar essa catástrofe que a gente está assistindo. A medida cautelar de se separar esse recurso, eu acho que ela é fundamental, Zancopé. Você sabe que eu sou muito cauteloso em dar palpite ou opinião, porque a gente acaba aprendendo com o desempenho da nossa função a sempre pensar tecnicamente, né? Agora, eu não posso discordar de que seja pelo menos um dos maiores acidentes ambientais que o Brasil já sofreu, se não for o maior. Agora, tem que concordar com a Ari, isso é irrisório o valor diante do dano que foi causado para a sociedade e para o meio ambiente. Agora, eu sempre tenho a cautela de dizer, ouvi a informação de que houve um abalo sísmico ali no dia que aconteceu o rompimento. Isso foi um fator preponderante para desencadear o rompimento da barragem? O quanto a barragem estava segura e o quanto se calculou que isso poderia ser um evento, uma vez que é um evento da natureza, ser possível de acontecer? Porque a partir do momento que você vai explorar uma área, você tem que trabalhar com as variáveis. Se corre o risco de haver um abalo sísmico e isso vir a romper, você tem que fazer com margem de segurança. O sujeito não constrói um prédio no Japão sem a possibilidade de calcular a existência de um terremoto. A mesma coisa eu faço com uma barragem dessa, que vai suportar um volume astronômico, gigantesco, de metais, de água, lama, etc. e tal, e você calcular ali no limite. Você tem que ter uma margem de segurança grande. Isso foi aferido de forma correta? Se nada. Não foi, tem que ter a responsabilidade. Ninguém fiscaliza nada, é tudo conversa, é tudo que há, cara. Ninguém fiscaliza nada aqui. Lá tem 4 fiscais para todas as barragens. Quer dizer, será que quando fizeram esse maldito contrato de concessão, estou muito à vontade, porque não sou xenófobo, não tenho aversão a estrangeiro, mas quando fizeram a privatização, eu escrevi até um artigo muito interessante, que desagradei todos os tucanos. O tucanato ficou pé da vida comigo. Eu disse o seguinte, na questão da Vale, e essa empresa, essa Samarco, é uma subsidiária da Vale. Diz o seguinte, como é que o país vende uma das maiores mineradoras do mundo, ou a maior, se não, né, por menos do que valia na época, um time de futebol, o Manchester United. E eu fiz as continhas, porque a Vale foi arrematada por 3 bilhões e 990 milhões de reais. Muito bem. O capital do Manchester United na Bolsa de Londres, 4 bilhões. Quer dizer, o que é um time de futebol na Inglaterra? 11 calções, 11 sungas, chuteira, camisa, uma sede e nada mais do que isso. Agora, quando fizeram, era para dar canetada mesmo, para entregar e acabou, certo? Cuidaram da fiscalização? Não. E aí está esse dano, um dos maiores desastres ambientais do mundo. Do mundo. Quem vai responder por isso? Pelo que eu li, pelo que eu tenho conhecimento, esses rejeitos, eles vão sedimentar, eles vão pavimentar o leito dos rios. Quem é que vai pagar isso? Não é 1 bilhão, isso é bobagem. E outra coisa que precisa acabar no Brasil é o seguinte, o poder concedente, no caso, o governo, dá um bem para alguém aí, faz a transmissão, muito bem. Aí estabelece multa. Aí, quando acontece uma coisa errada, como essa, aí é o seguinte, vamos multar. A multa vai para quem? A multa tem que ir para quem foi lesado, não é para o governo. E o prefeito lá da cidade de Mariana está muito certo. Quer dizer, é o seguinte, o governo vai ganhar dinheiro ainda com a nossa desgraça, porque a multa vai para ele. Agora, você já viu alguém provar que pagou multa? Ou toda empresa, grande empresa, tem um quadro de advogados extraordinário para protelar e acaba não pagando, e depois vem os refis da vida para quebrar o galho deles? Precisa parar com isso. O problema do Brasil é a falta de vergonha na cara, é um país que não tem fiscalização, que não tem governo, entendeu? Um congresso que, eu não diria que é todo vendido, porque toda regra tem exceção. A bancada lá que vai apurar isso, é tudo estipendiado por essa empresa.
Então, qual é a autoridade moral que um deputado federal dessas comissões de fiscalização vai ter para cobrar? Nenhuma. Ô, Dalmo, Então, mas numa hora dessa nós temos que nos socorrer de uma instituição que tem se mostrado perante a sociedade como uma instituição relevante nesse aspecto, que é o Ministério Público. Tá bom, o Ministério Agora, se o Público Ministério vai Público apurar. não fizer Eles a vão parte pagar? dele, se o Ministério Eles vão Público- pagar? Mas eles têm que exigir isso. Não, exigir vai. Tem que É claro que exigir tem que isso. exigir. Até porque nós também pagamos o Ministério Público com os nossos impostos. Entendeu? Agora, não pode ficar só na primeira atitude, na primeira decisão. Tem que ir fundo e comprovar. Olha, eu paguei a multa, está aqui o recibo, o comprovante. devolve meu- Você entendeu? Não, Devolve multamos em 4 bilhões. Grande coisa que é isso. Não, e uma outra coisa Lixo, interessante- lixo. E outra coisa, isso tem que reverter para as vítimas dessa incúria, dessa malandragem, dessa sacanagem, entendeu? Ambiental que fizeram. Tem 4 fiscais. Mas o que adianta 4 Não, fiscais? além do que, Leva já um tinha se jabazinho e está verificado tudo que certo. Isso ia acontecer em 2013, há laudos de 2013, dizendo que a barragem corria E risco de acontecer alguma romper. coisa? Não, e só houve laudos E laudo, continuou. laudo, laudo não adianta. Mas aí a gente tem Roberto, que também chamar Roberto, a por responsabilidade quem tinha que ter fiscalizado e verificado isso desde 2013. Não, verificou-se. O que se Verificou. fez com essa verificação Então, é que é a questão. então né? esse é o ponto, Ari. Não A tem gente uma está reclamando do informação. fiscal que não tem fiscal. Olha, se foi constatado isso em 2013 e não foi feito nada, tem que se tomar uma atitude Doutor, em cima de quem omitiu. Quando chega o jabá, acaba tudo. Roberto, por favor. Eu queria fazer um comentário estreitamente técnico. Durante 9 anos trabalhei com o João Juran. João Juran, um dos 3 maiores nomes do mundo em gestão da qualidade. Famoso no mundo inteiro, Japão, figura Prêmio Nacional da Qualidade, etc. Tal. Na pauta diz que as causas do desastre são desconhecidas. Não são desconhecidas. Não. Elas são não reveladas, que é outra conversa. E não é falta de fiscalização, não. É falta de manutenção preventiva, corretiva e contingencial. Em verdade, não é único. No Brasil, olha, 9 anos com o Juran cobrimos todos os setores de economia do Brasil. No Brasil, a maior parte dos projetos não são projetos, são meras manifestações de intenções. Falta proteger e falta contingenciar. Então já começa fraudado, né? Claro, porque diz assim, tem um projeto, né? Para fazer o projeto tem que ter... O que acontecerá se? Quando a gente chama de desastre ou acidente é que vem de fora, nego. Aqui não tem nem desastre, nem acidente. Você vê que procuraram chamar o negócio do pequeno abalo. Mas o pequeno abalo é dado da situação já também, como nosso colega já disse. Faz parte do ambiental. Então, tem uma análise ambiental, o que precisa fazer, e não é fiscal do governo para fiscalizar, não. Chama-se manutenção preventiva, chama-se corretiva. E se romper, apesar de todos os cuidados... Daí, logo mais adiante, tem uma segunda barragem e uma terceira barragem, uma quarta para desviar o dejeto para, não vou dizer em respeito aos ouvintes. Tá certo. Tá certo? Assunto é essencialmente técnico-econômico. E não se cuida dele porque o aspecto político não pede, Então. não impõe que se cuide. Zaquiro, É claro que o político... Zaquiro, o Então, Dalmo, não o Dalmo vai se acontecer referiu... nada. O Infelizmente- Dalmo se referiu à multa, 250 milhões, a multa 1 aplicada. bilhão, não sei o quê. Não, 250, Tem a que ir multa, para a as multa. vítimas, não é A para o multa. governo, pô. A multa de 250 milhões. Uma multa... Não, a multa em vai si para os insignificante. cofres do governo. Então, mas esse é um grande problema que a gente tem aqui. E isso, eu não estou criticando o Dalma em hipótese alguma, porque Não ele tá pode mais criticar, que coberto. quem bate também tem que saber Não, mas- apanhar às mas vezes. você está coberto de razão, porque a indignação ela causa esse tipo de reflexo. Porque você Não é indignação. A Isso- indignação, a indignação é contra a vive hoje, hipocrisia. Dalma. Exato. Hipocrisia. O que adianta você fazer lei no país se não tem ninguém para fazer Dalmo, cumprir a é lei? isso que eu me Rasga a refiro. lei. Dalmo, é a isso que eu me refiro. A indignação diante de leis que não são cumpridas, diante de gestores que não gerem, diante de políticos que não defendem os verdadeiros interesses da sociedade. Essa indignação nos causa a revolta de dizer o seguinte, esse dinheiro não tem que ir para o governo. Não. Se a gente vivesse num país sério, num lugar sério, onde o governo tratasse de forma correta e séria as coisas, tá certo o dinheiro ir para o governo. Então, Doutor. em tese, a Doutor. nossa lei... Calma, Dalmo. Não, eu tô Em calmo. tese, a nossa lei ela é Tô boa. calmo. O que acontece é que a gente tem péssimos executores. A questão é assim, o Péssimos dinheiro ir para o executores. governo federal não Tá é problema. certo, não é o problema. É problema. assim, o governo O problema federal é não pode aplicar. gerir essa verba
para ser aplicado onde... É a mesma onde coisa a que a gente gente critica. Ele não mas fez essa que cumprir Vai a no lei. buraco negro, Não, vai no tem buraco que ir, negro do buraco governo. governo gerir essa É, verba, ué. ok. É a Às mesma vezes coisa a seja gente aplicado. criticar a venda Tinha da tanta Vale. fiscalização na Petrobras que os caras roubaram pouco, viu? Então, é a mesma coisa Podia de ter roubado criticar a mais. venda da Vale. Outro dia eu ouvi um amigo falar assim, não, é melhor ter dado do que ter deixado ela no governo, porque daí o rombo agora teria sido maior. É um absurdo você pensar que Meu porque é Deus. público vai ser desviado. Isso é um crime. E é um crime que está sendo cometido contra a cultura da nossa sociedade. E esse, para mim, é o maior dano que pode gerar numa sociedade. Quando você causa nas pessoas que são formadoras de opinião a indignação e o desacreditar nas instituições. Que é o isso, pátria sustenta. deseducada? Doutor, o senhor Pátria acha que dá para deseducadora, acreditar como está? O senhor acredita no quê? Claro que não. Eu não acredito em claro ESA, que não, Papai Noel. Não. Entendeu? Eu Cegonha. não estou sendo... uma vez me deram esse apelido, Alice no País das Maravilhas. Eu prometi que nunca mais eu falaria coisas que pudessem sugestionar um pensamento infantil a esse ponto. Não é que eu estou dizendo que dá para acreditar, mas nós temos que criar uma cultura um pouco diferente dessa... Daqui que a 100 tá anos vivendo. eu acredito. Olha, eu espero que não daqui a 100 anos, porque para a gente formar uma pessoa, a gente precisa de 25. Se a gente tivesse um gestor que pudesse incutir esse start e depois desse mais um que pudesse acreditar que isso vale a pena, você transforma isso num ciclo virtuoso. O que é difícil é enxergar esse primeiro. E esse primeiro é justamente aquilo que a gente busca, um herói. Mas não é esse herói que nós temos que buscar. Nós temos que buscar o quê? Cada um de nós fazer essa mudança. É utópico, é complicado, mas é assim que começa. É assim que começa. Eu não estou querendo dizer aqui que, olha, tá lindo, maravilhoso, muito pelo contrário. Roberto, o slogan do momento qual é que você lembrou aí? Pátria Pátria deseducadora. deseducadora. Em verdade. Outro dia É eu o tive seu opor- exemplo aí da outro pátria dia- outro dia eu tive a oportunidade de dizer É isso aí. que acredito que o ser humano nasce puro e passa a ser, desde então, compulsado. Né? Porque nosso exemplo é esse aí, é um exemplo de... A pátria educadora, nós descobrimos o livro, o MEC distribui, nós pega peixe, você quer o quê? Friedembach, vereador Ari Friedembach, seu projeto de lei cria o sistema de informação ao turista na cidade de São Paulo. Já não existe um? Não, a ideia desse projeto, muito interessante, eu acho, é a criação de um aplicativo que a pessoa, ao desembarcar no aeroporto, baixa esse aplicativo no seu smartphone e dessa maneira consegue Já está ter... consultando. as Tem info- Caiu. ainda não está Caiu o funcionando. telefone, ó. Infelizmente Todo mundo ainda olhou não está pra mim. funcionando. Mas a ideia é que as pessoas, o turista, especialmente estrangeiro, que não fala o idioma, que tem dificuldade de saber para onde correr em caso de alguma eventualidade, algum crime que ele tenha sido vítima, dele ter facilidade de saber que órgão procurar, o que serviços ele dispõe. Então, é uma forma de receber o turista de uma forma mais cuidadosa e que a gente dê ferramentas para essa pessoa que muitas vezes sofre um assalto, por exemplo, ele não sabe o que fazer, para onde correr. Então, é uma ideia bastante simples e que eu acho que vai ser Mas muito importante para o turismo no país. Onde fica essa informação? Onde fica? Não. Porque se for acessar algum site da prefeitura, meu Deus do Não, céu. não é site da prefeitura, tá? Isso daqui é, Não, isso eu quero incluindo, saber onde fica, na por verdade, isso. assim, é incluir todo tipo de informação. Eu, por exemplo, no meu site como vereador, eu tenho um serviço de atendimento a vítimas, por exemplo, que a pessoa vai lá, consulta, por exemplo, escolhe lá o caso, mulher, violência doméstica e o bairro. Então, nesse meu site, esse serviço que eu desenvolvi, ele informa a pessoa todos os serviços gratuitos de atendimento na sua região. Isso é uma coisa que eu criei. E foi pensando nesse mesmo formato que eu criei o projeto que ainda está em discussão na Câmara, para que o turista, ao desembarcar, possa ter acesso, saber para onde ele pode se dirigir para pedir um auxílio, para ser atendido, seja hospital, seja polícia, poder registrar um boletim de Eu não sei ocorrência. se eu fui claro, mas eu estou tentando entender Não está em que disponível ainda plataforma. isso. Não, isso daqui seria em um- que plataforma ficaria. Porque se for sistema de informação ao turista que chega a São Paulo, se for no site da prefeitura... Não é um site, ele vai ter o aplicativo Sim, a ser sim, criado, sim. vai fornecer todo tipo de informação. Mas como é público, é isso que eu estou questionando. Como é público, não é? É um projeto de lei, então é público. Se é vereador, acho que eu não estou muito fora do... Não,
É um projeto de lei, então isso daqui não é um Não, mas um na verdade aplicativo. é um aplicativo, é uma compilação de informações, não é o site da prefeitura. Se for uma questão da prefeitura, ele vai ter eventualmente acesso ao site da prefeitura, mas que órgão diretamente ele tem que se dirigir. Isso, é isso. Tá? Eu não sei, Mas eu não é- sei se eu estou equivocado, mas é mais ou menos o seguinte, Ari, veja se a minha interpretação é correta. Hoje a gente tem um mar de informação que navegam aí, que estão espalhadas na internet. Isso vai compilar tudo aquilo que pode ser dirigido, quase que um buscador que você está Exato, fazendo isso exatamente. para Sim. facilitar o acesso à informação. Seria mais ou menos para isso. facilitar o acesso à Mas informação. é por isso é que eu isso. perguntei, comecei perguntando, já não existe isso? Não, a A gente tem ponto as da informações necessidade- dispersas, a assim ponto- como eu estou A contando. necessidade de um projeto de lei? Precisa de um projeto para criar simplesmente um sistema que compile todas essas informações. É a mesma coisa desse sistema que eu criei no meu site. Os serviços estão disponíveis, as pessoas não sabem para onde correr quando Se eu necessita. der transparência e jogar todas as informações de uma vez só para cima da pessoa, é a mesma coisa que não dá transparência nenhuma, porque o mar de informação é tão grande, a pessoa não consegue ter Isso. acesso a ela. Então, acho que é bem bacana a ideia Por isso, do por Ari, isso viu? que eu situei Aham. a referência num site da prefeitura. Estou Não, não, partindo, não. tô partindo do princípio de que, como é um projeto de lei, é oficial, ele tem que Mas ficar não é só a abrigado. prefeitura. Ele tem que ficar abrigado em Se algum Quando lugar. você vai lá no... Se baixa fosse em qualquer Guaricanga, aplicativo... o Dalmo fizesse um aplicativo desse em Guaricanga, é fácil. Lá a Né? gente Mas- bate tambor, fique tranquilo. Não, Mas então, você vai baixar um aplicativo que vai compilar informações, seja polícia, hospital... quem alimenta isso? Aí a prefeitura vai gerir isso, mas não é um site da prefeitura. Sim. Tá? É um aplicativo que vai compilar informações, tanto da prefeitura como... A ideia é boa, eu estou querendo Não, é ver. bastante simples, não é uma coisa, então, porque não vai prestar o serviço, só vai dar para onde que a pessoa tem que se dirigir. Foi um assalto, delegacia do turista, por exemplo. Então, Sim, onde que é a ator. delegacia? Com quem que ele fala? Como é que é? Deatur, é isso? Diretor. Tem a delegacia do turista, exatamente. Então, Sim. então é uma compilação de informações, porque a gente Falar tem com o muita delegado informação, Nico. muitos órgãos e as pessoas não sabem a quem acessar. Perfeito, perfeito. Eu tô- É bastante simples e eu acho que vai dar um Eu que estou conforto pro complicando a tua turista. ideia, é isso? Bastante. Eu- Mas é natural, tua geração Queria nasceu sugerir e cresceu vendo extra. esse meio tecnológico, né, Extra. Zé Gopé? Não é? Reconhecendo a importância do projeto do vereador Ari aqui, é o seguinte, seria bom também que Tem que falar mais turista, próximo, esse que não é turista, aquele quando microfone de chega Guaricanga, não. em São Paulo, e domingo cedo fui levar meu filho, Daniel, e minha nora, Denise, para uma viagem. Rapaz, é um mau cheiro desgraçado essa cidade. Vai dar uma máscarazinha para cada um, né? Entendeu? Para melhorar. Dar informação, onde você vai saber tudo isso, que seu projeto ancora e procura melhorar. Está na hora de cuidar, porque eu fazia tempo que eu não ia ao aeroporto. A hora que eu passei o Parque Ecológico do Tietê, rapaz, eu comecei a me sentir mal, viu? Impressionante. Mas extra pauta. Sim, Falei sim, mais nada, sim, pronto. sim. Hoje você veio de bicicleta? Vim de bicicleta, mas desisti, que o trânsito continua, eu ia até para bicicleta. Dalmo, pessoal, a OAB ingressou no Supremo Tribunal Federal com ação pedindo anulação de um trecho da nova Lei de Direito de Resposta que estabelece um rito especial na Justiça para contestar publicações dos órgãos de imprensa. A ação direta de inconstitucionalidade tem como foco o artigo 10 da nova lei, que exige uma decisão colegiada de desembargadores para suspender decisão de primeira instância favorável a um direito de resposta. Puxa, a OAB Coloquei para existe. você que é A OAB advogado e Eu é não sou jornalista. advogado, não. Desistiu? Nem rábula eu sou. Entendeu? É o seguinte. Só você. O seguinte. Eu vou Isso esperar aí- o Dalmo dar a isso- opinião isso aí- dele, aí eu concordo para não ter confusão. Tô brincando, Dalmo. Democracia por favor. pressupõe opiniões contrárias, não, né? E Eu tô brincando. Réplica, tréplica, o que for necessário, para esclarecer quem está do lado de lá. Cada um vai formar a sua opinião a partir do que é discutido aqui na mesa. É que você é uma figura tão simpática, eu não quis perder a piada, foi por isso. Não, tá bom, Perde eu o sou amigo, mas não perde a simpático. piada. Lá no Não te Parque São conhece Jorge eu direito. sou muito Ele simpático. não te conhece direito. E E nem torce pro Corinthians. Mas é o seguinte, isso aí, meu amigo, é o embrião do controle da mídia, que o PT sempre lutou por isso. Agora, usaram quem? O Requião, o senador Requião, entendeu? Agora, sabe, eu já sofri vários processos de lei de imprensa, então já sou macaco velho nessa história.
Entende? Hoje, você pode usar as mesmas palavras, dizer as mesmas coisas e sair pela tangente. Você entendeu? Desde que você coloque o suposto. O suposto é o que a Folha adora, né? Suposto crime, suposto desvio. Pô, o desvio aconteceu, não é mais suposto. Pô. Se o Ministério Público levantou, não é mais suposto. É comprovado. Agora, se vão aceitar naquele Supremo Tribunal Federal, isso é outra coisa, né? Os Lewandowski estão por aí. Mas o ponto, eu acho que aqui que está sendo questionado pela OAB, é justamente você ter uma decisão monocrática no juiz de primeiro grau, e essa decisão do juiz de primeiro grau, vamos imaginar, você fala mal de mim aqui, coisa que nunca aconteceria, pelo seu carinho que você tem por mim, eu tenho certeza que isso não aconteceria. Mas eu venho e peço direito de resposta. E o juiz monocrático, o juiz de primeiro grau, vai e diz, o Alexandre Zaquir tem direito de resposta. Essa decisão, ela, em tese, hoje, ela para ser cassada, para ser suspensa, para eu não ter o direito de resposta, vai para um tribunal onde um desembargador não teria a possibilidade de cassar essa decisão, teria que ser um órgão colegiado. Ou seja, eu coloco um desembargador, um juiz que está no segundo grau, que tem justamente a função de desembaraçar os problemas do primeiro grau, tendo menos força do que um juiz monocrático de primeiro grau, porque ele tem que se reunir com outros juízes para poder rever a decisão monocrática. Então, assim, eu acho que é positiva essa ação da OAB. Por quê? Ela impede uma desproporcionalidade de forças dentro do judiciário. O juiz de segundo grau também tem a possibilidade de cassar a decisão do juiz de primeiro grau. Governo. Não vou comentar. Só porque ele disse se falar em alguma coisa, eu vou acionar. Mas você não precisa, não precisa desse recurso, a autoridade permite. Imagina, pode ser alguma a autoridade hoje está cada vez mais fraca no país. Essas decisões monocráticas precisam ser muito bem analisadas, porque tem muita gente que não lê o que assina. Exatamente por isso. E ela aí não lê, chega lá, o assessor chega lá, olha, doutor, é isso aqui. Ah, muito bem. E bota lá o... Então, Dalmo, e com essa tomada de decisão, eu torno possível uma revisão dessa decisão que foi tomada de atropelo por um juiz. Deixa eu contar aqui uma historinha para mostrar, para reiterar o que eu estou dizendo aqui. E eu tenho alguns questionamentos na justiça em meu nome pessoal, das questões minhas. Muito bem. Então, um juiz deu uma decisão aí, num caso mesmo assim, olha, primeiro ele não leu o processo, porque ele tinha 3 ou 4 figuras que praticaram atos delitivos e ele pegou só um. Um que você não vai achar nem com o FBI atrás. Tá certo? Aí ele botou assim, desculpe o tempo que eu demorei, que estou muito atarefado. Escreveu isso na decisão. É brincadeira. Ari, eu queria só fazer um comentário em relação à lei de imprensa. Eu acho que assim, a gente precisa separar o que é controle de imprensa, outra coisa é responsabilidade da imprensa. Eu vejo muitas vezes a imprensa dar notícias de uma forma irresponsável, muitas vezes destroem a imagem de uma pessoa qualquer que seja, e quando se tem o direito de resposta, sai uma notinha na última página. Então, acho que assim, o direito de resposta tem que ser do mesmo tamanho que foi a acusação, porque destruir a vida de uma pessoa é muito fácil e muito rápido, né? Então, eu acho que responsabilizar uma pessoa que é um formador de opinião, seja lá quem for, que faça uma acusação irresponsável, sem qualquer prova, eu acho que isso a gente precisa tomar um cuidado, e eu vejo com muita frequência isso acontecer. A gente vê esses programas policiais na televisão, que chega lá o locutor, o dono do programa, e chama todo político é ladrão. E eu me sinto profundamente ofendido com isso. Eu não sou ladrão, eu procuro fazer o meu trabalho de uma forma extremamente digna. Conheço muitas pessoas da política que são dignas. Então, você chama todo mundo de ladrão, eu acho uma tremenda irresponsabilidade, por ser uma pessoa pública, formadora de opinião, e as pessoas saem repetindo isso, como a gente está cansado de ver. Então, a gente precisa ter responsabilidade quando fala. Pode ser? Não, eu só queria eu queria pedir um espaço no fim do programa, que nós temos Espera acabar o programa. Não, eu tenho que discutir a questão do transporte em São Paulo. Essa licitação aí é cabeluda, tanto é que... Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Não, a gente se refere a isso. Essa PPP aí da iluminação pública, isso aí é outra coisa cabeluda, hein? Gente que fala retornará em instantes.
triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala e aos debatedores. Gisele, eu gostaria de abordar hoje o programa do Estado incentivando o servidor público estadual a comprar a casa própria. Existe 2016, né? Muitos já querem concretizar o sonho da casa própria. Existe algum programa que incentive o servidor público nesse projeto? O governo do estado de São Paulo firmou convênio com o Banco do Brasil para disponibilizar linha de crédito exclusiva para os servidores públicos adquirirem a casa própria. A parceria entre a Secretaria de Estado da Habitação, a Casa Paulista, a Agência Paulista de Habitação Social e as instituições financeiras foram firmadas com o objetivo de ampliar a capacidade de compra do funcionalismo e facilitar o acesso ao financiamento habitacional. E quais os requisitos para participar? Todo servidor público do Estado de São Paulo, ativos ou inativos vinculados a órgãos estaduais e com renda familiar mensal bruta de até R$ 5.400, tem direito de solicitar sua participação no programa. Esse subsídio pode chegar a quanto? O governo do Estado de São Paulo firmou convênios com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal para disponibilizar uma linha de crédito que pode ser de R$ 3.100 a R$ 34.500, podendo ser somada em outros programas de apoio à compra da casa própria, como, por exemplo, o Minha Casa, Minha Vida.
A parceria com o Banco do Brasil permite a aquisição de imóveis novos ou na planta. A linha de financiamento para imóveis usados, quando disponível, será divulgada no site da Casa Paulista. E onde os interessados podem buscar mais informações? Os servidores públicos interessados em comprar seu imóvel com a ajuda adicional do programa Casa Paulista, Servidor Público Estadual, devem acessar o site www.casapaulista.sp.gov.br, ler o regulamento, registrar seu interesse e seguir as instruções. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza, a gentileza da FIPESP nessa parceria que mantemos. Gente que fala FIPESP. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Conosco nesta edição de Gente que Fala, o vereador Ari Friedembach, o jornalista Dalmo Pessoa, o delegado Alexandre Zakir, o administrador Roberto Lira Miranda. O Roberto é autor de 5 títulos, não é? 5 títulos sobre a inteligência. Tenho 14 títulos. Não é? 20 anos de pesquisa sobre a inteligência. Isso. Este mais recente, A Era do Talento. Esse é o segundo mais recente. O mais recente, saindo este ano, agora completando os 20 anos de trabalho, chama-se O Deus Óbvio. E não trata nem de Deus nem de religião, trata da evolução do homem. Quero entender aqui, mais inteligente ou menos inteligente eram os resultados oferecidos pelos testes de QI. É diferente hoje em dia? Não. O que é diferente é o seguinte: durante muito tempo se considerava a inteligência como um bloco monolítico de coisas. Então, o sujeito é mais inteligente, outro é menos inteligente. O que você quer dizer com isso? Ele sabe das coisas, ele fala bem, ele conta bem. Não havia separações, não havia gavetas diferentes para diferentes tipos de inteligência. Howard Gardner, professor de linguista, professor de educação de Harvard, fez isso aí em 1985. Pegou todo um grupo de habilidades e talentos especiais do ser humano e classificou como diferentes tipos de inteligência. Todo mundo fala, mas isso aí mas não se chama inteligência, se chama talento, por exemplo, né? Ele falou, mas essa para mim é uma discussão tola, porque, em verdade, ele rompeu, o Howard Gardner, com o trabalho dele, ele rompeu o conceito de uma inteligência monolítica. Diz que a pessoa pode ser mais inteligente porque tem mais habilidade matemática. Outro pode ser mais inteligente porque tem mais habilidade linguística. Outro pode ser mais inteligente porque tem mais habilidade musical. Né? Então, ele identificou vários núcleos, pessoas que eram bem-sucedidas, por exemplo, baseado que no teste de QI, por exemplo, aí está, no teste de QI, teria um QI baixo, porque o QI está medindo um conjunto de atributos intelectuais, não está medindo habilidades específicas. Né? Então, foi a proposta dele. Ele abriu o universo para muita gente vir colaborar, e esse é o valor do trabalho dele. A contribuição mais importante só foi aparecer em 1995. Daniel Goleman lançou um livro que se tornou best-seller mundial, chamado Inteligência Emocional. Com a inteligência emocional, ele chamava atenção nós chamamos isso de uma nova dualidade, quer dizer, a parte intelecto é uma coisa e emoções é outra coisa. Ele está se referindo ao sistema cerebral superior e ao sistema cerebral inferior, cérebro mais ancestral, mais antigo na evolução do ser humano. E sobre isso que eu construí meu trabalho. Eu tinha publicado em 1995 um livro chamado Dominando os Poderes da Mente, além da neurolinguística. Lá eu identificava 6 tipos de inteligência, né? Começando por corporal visceral, partindo para organizacional, partindo para relacional, partindo para lógico, partindo para criativo e indo desembocar num futuro distante, numa inteligência muito mais, aspas, espiritual. E nesse trabalho, toda a parte de cima do cérebro era intelecto, e toda a parte de baixo era operação, chamava de operacional. Em outubro desse mesmo ano, saiu nos Estados Unidos o livro do Goleman. E então, meu editor aqui no Brasil falou, vamos reeditar seu livro e vamos chamar de Além da Inteligência Emocional, que ele fazia mesmo. É claro que é um truque do editor pegar esteira, como chama? Carona, né? Carona, estrela, de um título que estava... Hoje em dia se diria bombando, né? Uhum. Mas, em verdade, eu sou um dos 6 primeiros em todo o mundo a escrever sobre a evolução da inteligência.
E o único que deu uma abordagem antropológica, diz: a inteligência não surge por acaso, ela surge como uma resposta à demanda ambiental. Então o homem começa a desenvolver. O homem, durante milênios, viveu só com talentos corporais. Ele conseguia ação, reação, fuga, convívio e agrupamento. Não precisava muito mais que isso para viver num ambiente não competitivo. Comida à vontade e mulheres à vontade, ou, se vocês preferirem, homens à vontade. Agora, na medida que o ambiente vai se tornando mais competitivo, né, o homem, com habilidades corporais que ele tinha, veja as garras, veja os dentes, veja o corpo, ele seria derrotado, seria extinto pelos animais mais fortes e mais rápidos. Como foram extintos todos os nossos parecidos, porque o Homo sapiens, todos vocês sabem, é uma experiência que deu certo no meio de dezenas, quem sabe até centenas de tentativas da natureza para produzir um ser inteligente. O homem precisava ser mais forte, mais rápido ou mais esperto, ou mais inteligente. A ciência diz que o homem optou pelo córtex. Eu digo que ele não tinha escolha. Ou ele ficava mais esperto, ou virava comida de onça. Estou feliz de ouvir isso. Significa que resta uma esperança para mim. Então, são várias opções de inteligência. Você vai ficar mais rápido. Eu termino aqui. Vai ficar mais rápido. E a esperança para todos nós está baseada no fato de que isso não é uma coisa estática nem imóvel. A maior parte das pessoas entende inteligência e talento como uma coisa rigorosamente inata. E certamente ela é pelo menos 50% inata, mas não mais do que isso. Todas as aptidões podem ser aprendidas e desenvolvidas. Eu disse, durante toda a vida, em qualquer momento da vida, você pode ser mais inteligente. Como? Aprendendo e exercitando. Isso não funciona. Me diga uma coisa, houve seminário que você disse, não dá para desenvolver minha inteligência, dá para desenvolver conhecimento só. Tá bom. Para adquirir o nível de conhecimento que você tem hoje, antes que ele respondesse, ele dizia, em banco escolar. E em banco escolar, 11 anos. Em quanto tempo se quer desenvolver talentos? 6 meses, uma semana? Dedique-se a isso. Não precisa 11 anos, não precisa 11 anos. Mas todos nós podemos fazer. Os livros todos trataram sobre isso. E eu fiquei devendo ao leitor, em 2002, que foi o último, já tinha saído, essa é a terceira edição, em verdade, saiu original em 2002, eu fiquei devendo o futuro das aptidões. A pergunta é, o homem parou de evoluir? Todos nós sabemos que não. Ele continua evoluindo. Em que ritmo? O ritmo da natureza é extremamente lento. Daqui a milênios, alguns dizem, o homem terá um cérebro enorme. Outros dizem, não, o homem daqui a milênios será etéreo. Ele será quase espírito puro. E disso aí trata o Deus Óbvio. O Deus Óbvio é o deusóbvio.com.br, desemboca direto em todas as informações que vocês precisem. Roberto, Quando quer dizer que o Ari fica irritado, né? Todo mundo evolui lentamente, menos os políticos, viu? Posso fazer um comentário aqui? Só para irritá-lo. Deixa eu fazer um comentário só para sair fora desse assunto. Tem um livro, eu falei 14 livros, tem um livro que eu escrevi e nunca vendi. É um livro que eu escrevi por inspiração do motorista de táxi. Eu estava no táxi conversando, falando sobre gestão da qualidade. Vocês viram eu falar que eu, durante 9 anos, trabalhei com gestão da qualidade, falando sobre gestão da qualidade, e eu falei sobre a gestão da qualidade na área governamental, dizendo, segundo os princípios de gestão da qualidade de Juran, que na área governamental o que se mais faz é desperdício e retrabalho. Legislação, por exemplo, é retrabalho. O que no ambiente industrial diz, bullshit, que horrores, aqui parece que é normal o retrabalho. Então, eu faço coro a essa observação, porque vivo na área pública já há 19 anos, praticamente. É impressionante. Quando eu digo para as pessoas que a quantidade de trabalho perdido e de entraves que se gera para a sociedade por conta da incompetência, da falta de capacitação, é muito maior até do que a corrupção. As pessoas acabam não acreditando. É verdade. Olha, completar esse raciocínio é o seguinte, um motorista, ouvindo isso, falou, por que o senhor não escreve um livro sobre isso? Ele sabia que eu escrevia livro. E eu escrevi o livro, pequenininho assim de bolso, e doei para o Sindicato dos Motoristas de São Paulo como leitura de bordo. O título ou o Brasil acaba com os políticos, ou os políticos acabam com o Brasil. Quer que eu acrescente maus? Tá bom. Essa é a ideia. Eu acho interessante. Essa é a ideia, não é para acabar com os maus, para acabar com os maus. Agora, curioso... Os supostos maus não, políticos. Eu, obviamente, concordo com o senhor. A questão é essa. Assim,
Minha indignação, assim, a gente precisa valorizar os bons políticos que existem. Sim, É inegável sim, que existem sim, pessoas do sim. bem. Na Câmara Municipal a gente tem, não são todos, naturalmente, Sim. mas tem pessoas super preocupadas com a cidade, que querem melhorar, querem agir de forma digna. O que a gente precisa é valorizar essas pessoas, porque senão E os maus incentivar, vão ocupar o espaço. Ari, como e sempre. incentivar profundamente as boas pessoas a participarem da política. Porque hoje as boas pessoas estão Fogem. fugindo da política. É, Eu só e é um ouço de grande gente erro, boa né? dizer o seguinte: Não tem estômago. não quero saber, não participo, Tá aqui, odeio ó. isso, Tá não aqui. funciona. E aí Tá a aqui gente do tem um lado. tiririca Tá aqui em do Brasília. lado, tá aqui do Esse lado. Dá uma espírito pessoa. derrotista. Com o Renan, viu? Não, Esse espírito tá é aqui que do leva um derrotista tiririca para Brasília. É que gera o grande problema que nós Sim. temos hoje. Você cria Só um pra- vácuo, né, que permite que essas figuras Só para entrem fazer na política. um coro aqui, o que o Roberto estava mencionando, Thomas Edison já disse, né? Que 10% do que ele tinha era inspiração, e os outros, O resto era- o resto, era o componente de transpiração, sucesso né? era transpiração, 90% transpiração. Porque Mas quando eu acho você é isso diz que os falta, bons se recusam a participar, o exemplo está aqui. O Dalmo saiu, teve duas gestões na Câmara Municipal. Fez o papel dele. Sim, Eu durante assim, eu não duas gestões. costumo criticar, Zancopé, eu não costumo criticar as pessoas que tentaram. Encontrou o seu limite, seja ele físico, seja ele moral, seja ele qual for. Eu tenho que fazer coro aqui e elogiá-lo, dar os parabéns. Por quê? Porque não se acovardou em momento algum da vida. Fez o quanto quis. Pode voltar a fazer. Estimulo que volte a fazer. Se não quiser, pelo menos fez a parte dele. Eu me candidatei, você se recorda Sim. disso. Para mim, foi uma experiência ímpar. Foi uma experiência ímpar. Foi desgastante, foi frustrante, foi causa de tristeza da minha parte por condutas que eu presenciei e acompanhei, mas ainda não chegou ao meu limite. Não que eu vá me candidatar de novo, mas não chegou ao meu limite no que diz respeito a participar da vida pública. Eu continuo acreditando. O dia que eu desacreditar nisso, a única coisa que eu vou tomar muito cuidado é em não desestimular o próximo. Porque se eu passar a minha frustração para o outro, eu estou contaminando e estou fazendo algo que é um desserviço para a sociedade. Alertar, criticar, eu acho que é importante sim. E não fica nenhuma crítica velada aqui, nem em hipótese alguma. É só uma opinião, talvez um cara que tenha muito menos experiência que todos aqui, que tenha que aprender com vocês. O Dalmo, quando eu me refiro ao Dalmo, foi vereador por 2 legislaturas aqui na cidade de São Paulo e continua acompanhando as coisas de São Paulo. Agora está indignado com o transporte público. Não é indignado, eu estou O que mais? questionando, porque eu não vejo na mídia esse questionamento. E, é claro, eu não vou no plenário da Câmara, de vez em quando eu passo por lá. Então, eu não vejo esse questionamento do que está rolando por aqui, entende? Então, acho que eu me sinto atingido, porque se um assunto diz respeito a toda a coletividade, a toda a comunidade, evidentemente que isso tem que estar na pauta do dia a dia. Eu não tenho nenhuma pretensão de votar, até porque meu nome está lá no mármore, e eu deixei esse legado para o meu neto Lucas. Olha, o seu avô passou por aqui e não fez coisa feia, não. Entendeu? Então, o que eu queria colocar é o seguinte, rapidamente, até porque eu acho que comportaria, sem querer ter ingerência em nada, o seguinte, discutir a questão do transporte coletivo em São Paulo, porque eu presidi uma CPI, quando passei por lá, e provei por uma planilha feita pela GV, e quem assinou, e quem coordenou essa planilha foi o vereador Arnaldo Madeira, ficou provado que só no ano pagaram 200 milhões a mais para o setor de ônibus em São Paulo. E agora tem uma licitação que vai passar, em que o Edson Simões, que é o vice-presidente do tribunal, o que ele fez? Ele sustou a abertura dos envelopes porque encontrou 50 anormalidades nesta licitação que o município está fazendo. E o Leão Serva, que escreve na Folha... Da iluminação, o senhor está falando? Não, esse é do transporte, a iluminação vai chegar. Então é o seguinte, e outro dia o Leão Serva, na Folha, fez um artigo muito interessante, que eu acho que passou despercebido a todo mundo. O seguinte, falou, escuta, se este ano o subsídio vai ser alto e vai chegar em 2 bilhões... do transporte coletivo, o seguinte, eu pergunto, é justo que o cidadão paulistano subsidie o transporte de quem trabalha aqui, mas mora na Grande São Paulo? Alguém fez esse levantamento? Quantas pessoas trabalham aqui? Quer dizer, eu acho que não é justo você pagar o seu imposto e você está pagando o transporte, subsidiando o transporte com o seu imposto, por gente de fora. Não, nada contra o Mas é gente que trabalha no município, né? Sim, mas tudo bem, mas por que eu tenho que pagar?
O governo tem que criar opções. Está gerando a riqueza aqui no município. Sim, até, mas, puxa assim, vida. acho que a gente pode até debater o tema. Não, eu mas quero acho que, debater assim, isso. É alguém que está gerando riqueza no município. Se Sim, ele mas trabalha tudo bem. aqui, Agora, não vejo por que não beneficiar. O Zezinho lá da periferia está pagando um imposto, e daí? Precisa encontrar outra saída, outra solução. Agora, a questão da iluminação pública. É uma PPP de 7 bilhões e 200 milhões. E o prefeito mandou, e a Câmara... Não, eu não sei se o senhor está sabendo, mas a Câmara está questionando veementemente essa questão da PPP, tem não uma passar emenda, pela Câmara. tem uma emenda aqui, os vereadores tudo estão... bem, que eu sei, nós, vereadores, me PTB, incluo, e o estamos outro discutindo vereador. com muita firmeza essa Certo. questão Agora, de o não seguinte, passar pela Câmara. Muito bem. O seguinte, como é que vai ser Dalmo, isso? só para Quem esclarecer, que vai pagar Dalmo, isso? para Pegar o esclarecer dinheiro da melhor, Cosipa? quando você fala da PPP que ele mandou direto, isso tem que ser discutido na Câmara, e a Câmara, o que o Ari está dizendo agora, está reivindicando agora, a possibilidade agora. de discutir Agora. isso. O prefeito tinha que Agora. ter mandado antes. Sim. Não, mas nós estamos questionando o fato de não ter mandado. Isso Porque- não é sim. que está passando Porque o tribunal... tranquilo, de não, jeito porque muito o pelo contrário. tribunal, o voto lá proferido... Desculpa, mas assim, até uma das razões que há 2 semanas atrás saiu na imprensa de que os vereadores não estão votando nada, uma das razões de não estar se votando nada é justamente pressão dos vereadores para que isso venha para a Câmara, para que o Executivo não possa tomar essa decisão sozinho. Isso tem que ser debatido na Câmara Municipal, e essa é uma das razões das votações estarem travadas na Câmara no Esse momento. projeto veio a partir do momento em que lá no tribunal já se sabia que o tribunal ia aprovar. Tanto é que o voto foi de desempate do Roberto Braguin, que é o presidente, que foi 2-2, foi pau a pau. Muito bem. E como é que fica? Então, foi feita essa modificação. Eu espero que tenha quórum, porque teve uma sessão que não teve quórum. O senhor participou, o senhor sabe que quando não tem quórum, não significa que os vereadores não Sim, estão. sim, É justamente não, para não, derrubar é a sessão, para pressionar vereador, essa discussão. um O não ter vereador. quórum não quer dizer Agora, vadiagem. esse é um assunto importante, que o vereador não pode sair do plenário. Não, mas não significa que saíram. Teve dia que não teve quórum, eu não dei presença, estava em plenário, e justamente é uma forma de a gente pressionar para essa discussão Isso é vir um para a projeto Câmara. de 7 bilhões. E por isso que nós estamos dinheiro discutindo. para burro, dinheiro para ninguém botar Então, e os defeito. vereadores não estão de mãos Agora, atadas, muito pelo contrário. Vamos apoiar monopólio? Quem que vai ganhar isso aí? Não há apoio na Câmara, muito pelo Dizem contrário, que a é isso que eu estou Siemens, falando. que é a outra empresa alemã, que é a Eletropaulo, e parece que a Eletropaulo vai ficar com todo o ativo quando terminar o contrato, dá 300 milhões por ano, dá 25 milhões. Sim, mas isso que o senhor está discutindo, eu estou esclarecendo. A pressão dos vereadores, e por isso a não presença, o cair a sessão, é justamente para que essa discussão passe pela Câmara Municipal. Eu espero que resolva. É o Para que nós que estamos o fazendo, estamos projeto- trabalhando Tem nesse muito sentido. dinheiro. Para que o Muito projeto do prefeito seja Tem que ser encaminhado aprovado, discutido na Câmara diferente Municipal. do que ele fez inicialmente, já ele Não, mesmo a intenção aprovou. do Executivo é ele aprovar e executar sem passar pela Câmara Sim, Municipal. sim. E os vereadores não estão dando Aliás, é o presença, estão derrubando sessão, eu queria justamente sugerir- para forçar a passagem desse projeto pela Câmara Municipal. Sugerir que o Ministério Público, nesses 2 projetos, ficasse mais atento. Só isso. Nós estamos chegando ao final do Gente que Fala. Meu caro Roberto, eu tenho 2 títulos aqui, A Era do Talento ou O Brasil Acaba com os Políticos e ainda o Deus Óbvio. Né? Eu deveria ter informado aqui aqueles que participam que eu iria sortear ou presentear aqueles que acompanham Gente que Fala, mas a falha foi minha, eu vou tentar corrigir de outra forma. Este ou o Brasil acaba com os políticos ou os políticos acabam com o Brasil, o Ari Eu tenho Friedenbach certeza que está está no exercício do seu mandato. Ficou vermelho por quê? Não, fiquei vermelho. Vai, tem que conhecer. Quando alguém acusa um político e ele fica indignado, ele tem que conhecer as causas das acusações. Não, eu Deixa conheço as eu causas só das acusações. O que eu não quero é a Perfeito. generalização. Essa que é a minha Deixa crítica. eu só fazer uma observação, Zoncopa. Eu acho que não Você tem ganha a ninguém era que, do talento, eu acho que tá não bom? tem ninguém que conheça melhor do que o Ari, porque a função de vereador é justamente a de vereador das pessoas que Sim, estão próximas sim. a ele. Então, ó, E eu vejo. Dalmo Pessoa, a era do talento. Estou precisando. Muito obrigado. eu vou pedir autografado, não quero É isso assim, que eu ia não. falar. Meu caro Roberto Lira Miranda, eu agradeço a tua gentileza. Você tem um endereço, você citou um site que se possa... É verdade, o site é simplesmente robertoliramiranda.com, não precisa nem ver. robertoliramiranda.com, você cai lá. Agora, se você digitar odeusóbvio.com.br, também cai lá.
Eu agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Eu agradeço Gente que você, Fala. a Enriqueceu o nosso debate aqui. Posso fazer um comentário rapidíssimo? Eu tenho recebido recentemente, por causa desse negócio de Lava Jato, etc., tal, manifestações sobre o fato que esse livro era profético. E você acertou Como é que eu posso comprar esse livro? Eu gostaria não, também. Eu te mando. Você deixa a coisa e eu te mando. Porque eu tenho, nunca foi vendido. Disse que o livro foi profético, eu acertei em cheio. Eu falei, não foi eu. Rui Barbosa em 28, que ele começa a primeira página, Rui Barbosa em 28. Ter vergonha de ser honesto. Agora, eu disse, preferia ter errado. Preferia que nesses 20 anos a gente tivesse limpado um pouco a casa e nos situado entre os 10 primeiros no mundo em educação. O resto viria por si. Ok, Roberto, agradeço a tua gentileza. Aqui, é sempre muito bom tê-lo no nosso Gente que Fala. Você sabe que o prazer é todo meu. Eu só vou cobrar uma coisa aqui de você ao vivo. Você me convida mais, por favor. Ari Friedenbach. Bom, Obrigado foi um por prazer ter vindo. mais uma vez estar aqui. Hoje, das vezes que eu participei, foi uma das mais acaloradas e produtivas. Foi muito interessante e eu agradeço muito o convite. Não tive nenhuma intenção Imagina. em ofendê-lo com esse livro, mas você fez tenho a referência. certeza disso. Como é que tem que ser o título correto? Ou o Brasil acaba com os políticos ruins, ou os políticos ruins acabam com o Brasil. Um abraço, Ari. Dalmo Pessoa, filho orgulho de Guaricanga. Perdoe-me a veemência e quero reiterar. Ministério Público, muita atenção nessa licitação dos ônibus. Tem vereador sendo ameaçado já, entendeu? E eu não sou policial, não cabe a mim investigar, mas se procurarem, vão achar. Quando estiver em Bauru, dê um abraço no E essa no Faria licitação Neto. aí da luz aí, tem muita luz para clarear essa escuridão que está por trás desse projeto, hein? Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.